Olá, privilégio estar com você nesta oportunidade. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Bom, estamos aqui mais uma vez para podermos juntos concluir e encerrar essa temática Deus uniu isso tudo e suas ações na história. No vídeo passado falei que seria o último, mas eu havia deixado esquecido, na verdade esquecido, né? De abordar um tema sobre a história da Igreja Evangélica no Brasil. Vamos abordar assim de uma forma rápida, de uma forma geral, para que você possa entender como Deus agiu e como o Evangelho chegou até nós, ok? Nós vamos, antes de ler o texto, eu quero orar, pedir as bênçãos de Deus, para que a gente possa dar início ao que vamos falar nessa noite, ok? Grande abraço, vamos lá, vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus, te peço, Senhor, que o Senhor abençoe este assunto que vamos tratar hoje, abençoe cada pessoa que estará ouvindo, que seja impactada, edificada, Pai, pela Tua palavra. Eu oro, Pai, agradeço, te pedindo que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo e sua família. Em nome de Jesus, amém. O texto que eu vou ler são dois textos clássicos, Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O outro é Atos 1, verso 8, que diz assim: mas vocês receberão poder descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aqui é Jesus dizendo que nós seríamos capacitados a levar este evangelho. Bom, nos vídeos passados falamos sobre o reavivamento pós-reforma e o evangelho chegou até o Brasil depois dessa fase de reavivamento que ocorreu na Europa, certo? Então, vamos lá. Um breve pincelada na história. Bom, 1500, português Pedro Álvares Cabral, ele aportou aqui no Brasil, lá na Bahia, mas foi somente em 1534 que nasce de Loyola, que foi sancionado pelo Papa Paulo III, fundou a Companhia de Jesus, enviando vários jesuítas. Em 1549, o catolicismo romano foi implantado definitivamente no Brasil, na companhia do padre Manuel da Nóbrega. E em 1553 chegou aqui o padre José da Anchieta, que fundou em 1582 a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Padre José da Anchieta foi o maior carrasco da Igreja Evangélica no Brasil. E o Papa João Paulo II o beatificou antes da sua morte. Então, é difícil, né? Mas a primeira leva de colonos trazidos por Tomé de Souza, do primeiro governador-geral do Brasil, vieram 400 degradados, 6 jesuítas, além de aventureiros que formavam a primitiva população portuguesa no Brasil. Trouxe o lixo, né? Bom, vamos lá. As tentativas frustradas de implantação do Evangelho no Brasil. Primeiro foi pelos calvinistas no século XVI, os calvinistas franceses, vieram para o Brasil, fundados aí, apoiados por João Calvino da Genebra, e em 1557 aportaram no Brasil, no Rio de Janeiro, 14 missionários huguenotes. Depois, em março, foi celebrada a primeira ceia do Senhor aqui no Brasil. Foi celebrado pelo ex-padre, o ex-frade Jean Conot, acadêmico de Sorbonne, e ainda com apoio de outros. No século XVII, temos aí os reformadores holandeses, foi a segunda tentativa de evangelizar o Brasil. Vieram para o norte, para o nordeste, pela Igreja Reformada Holandesa, e o holandês que veio para o Brasil foi Maurício Nassau, e a convite do Brasil chegaram em 1637 8 missionários, e eles fundaram a igreja no Recife, Olinda, Paraíba e Ceará.
Então, realizaram intensa obra educacional e filantrópica, cooperando com Maurício Nassau na criação de escolas, hospitais e orfanatos. Ou seja, o Evangelho trouxe também um trabalho social fantástico. Okay? A igreja cresceu, floresceu de uma forma extraordinária, foi organizado trabalhos presbiterianos, né? Mas o fanatismo religioso implantado pelos padres da Igreja Católica, os romanos, eles foram perseguidos e foram obrigados a se retirar do Brasil. Bom, no século XVIII é o que chamamos de silêncio profético no Brasil. Cessou todo o trabalho, toda tentativa de trazer o Evangelho ao Brasil. Foram impedidos. A ferrenha Inquisição ocorrida na Europa trouxe reflexo muito grande aqui, né? Onde várias vidas foram ceifadas lá, aqui da mesma forma, crentes foram assassinados, aqui no Brasil diversos foram assassinados, foram condenados de forma completamente absurda. Enfim, foi um século de tragédia no Brasil no que diz respeito ao Evangelho. Bom, mas eu quero citar para você que no século XIX, a igreja evangélica floresce no Brasil, de fato. E eu quero citar aqui as primeiras igrejas que realmente vieram, fincaram sua bandeira e seu trabalho permanece até hoje. É muito importante isso. Vamos lá. Primeiro, a igreja anglicana chegou no Rio de Janeiro em 1809 com o reverendo Lord Stanford. Segundo, foi a igreja metodista que chegou no Rio de Janeiro em 1836 com o reverendo Justin Spaulding, né? E depois a igreja luterana alemã chegou no Brasil em 1845 com o reverendo Newman. Só que ele já chegou em Minas, os primeiros vieram para o Rio de Janeiro. A igreja congregacional chegou no Rio de Janeiro em 1855 com o reverendo Robert Kelly e sua esposa Sarah, né? E depois a quinta foi a igreja presbiteriana, também no Rio de Janeiro, em 1859, com o reverendo Ashbel Green, que veio para o Brasil com 26 anos de idade, seu ministério apenas de 8 anos. E a sexta igreja foi a Igreja Batista, chegou em Salvador em 1881, com o pastor William Buck Bagby, com a sua esposa Ann Luther, junto com o casal de missionários Zacarias Taylor, e sua esposa Kate, e também o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, que organizaram nessa cidade, em 1882, a primeira igreja batista do Brasil. Hoje, nós, os batistas, somos mais de 2 milhões de membros em todo o país, muito mais de 2. Sétima foi a igreja episcopal, chegou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1890, com os reverendos Lucien Lee e Watson Morris. A Igreja Assembleia de Deus foi a oitava denominação ao chegar no Brasil, chegou em Belém, no estado do Pará, em 1910. E depois da Assembleia de Deus, diversos outros grupos pentecostais, que vieram dos Estados Unidos em 1906, né? E hoje somos mais de em torno de 15 milhões de pentecostais. Então, depois da igreja pentecostal, jamais na nossa geração aqui, nós vamos encontrar a explosão do crescimento das igrejas neopentecostais, tendo como seus principais líderes no Brasil, o Brasil para Cristo, fundado por Manuel de Melo, Deus é Amor por Davi Miranda, Igreja Universal de Reino de Deus por Edir Macedo, Igreja Mundial do Poder de Deus por Valdomiro Santiago, Igreja Internacional da Graça de Deus, R.R. Soares, né? E depois deles vieram essas outras conhecidas aí, Sara Nossa Terra, Fonte da Vida, Luz para os Povos, tantas outras aí, Videira, que tudo são filhos desses grupos aqui, tá bom? E eu quero citar aqui, já no nosso encerramento, os compositores, que são aqueles que vendiam Bíblias de porta em porta, livros evangélicos e bandeirantes, que foram responsáveis, grandes homens e mulheres de Deus que divulgaram, levaram a palavra de Deus e os livros evangélicos, vendendo aí Novos Testamentos. Eles viajavam quilômetros e quilômetros de animais, levando a palavra de Deus, né? Então, fizeram um trabalho gigantesco em prol do evangelho. Foi algo grandioso, né? Mas, como sempre,
O evangelho nunca foi fácil. A igreja foi perseguida desde o seu princípio, como já disse anteriormente, né, nos vídeos passados. Nós também no Brasil não ficamos sem perseguição. Em vários lugares da nossa pátria, os protestantes enfrentaram perseguições ferrenhas. O reverendo Matias dos Santos enfrentou em Jequitibá, Minas Gerais, perseguidores fanáticos. A igreja presbiteriana foi apedrejada, as igrejas batistas e tantas outras igrejas que foram esmagadas pelo fanatismo religioso. A implantação de igreja evangélica no Brasil foi feita com muita oração, com trabalho árduo, com lágrima, com sangue, com morte. Mas, graças a Deus, se cumpriu o Salmo 126,6, que diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Por isso nós podemos hoje agradecer a Deus, porque esses bravos homens e mulheres de Deus, missionários, que dedicaram e entregaram sua vida para que o evangelho pudesse chegar até nós. Que Deus permita, que Deus nos abençoe para que possamos ter mais e mais pessoas que sejam instrumentos de Deus para levar a mensagem do evangelho. Que essas coisas que aconteceram, que vão acontecer, não nos desanime. E o nosso propósito, meu querido amigo e irmão, é mostrar para você que desde a criação do mundo, Deus não abriu mão do seu poder, da sua glória, da sua soberania. E que Deus atuou desde a criação e continuará até o último dia, antes de levar a sua igreja para sempre, morar com Ele para sempre no céu. Desculpe, então, é importante que Deus está sempre atento. Deus nunca deixou de estar presente na história. Deus nunca deixou de conduzir a história. E Deus sempre se fez presente e sempre se fará presente. É isso que eu quero deixar claro para você. Essa é a importância. Deus se importa com você, Deus se importa comigo, Deus se importa com o seu povo, Deus se importa com a humanidade. E o propósito de Deus é salvar as pessoas. E o evangelho que é pregado por nós é o evangelho da palavra de Deus, da Bíblia, a qual você tem que crer nessa palavra. E é isso que nós pregamos, é isso que nós vivemos. Nossa oração é que Deus te abençoe ricamente. Que você tenha sido edificado com esses vídeos. Tá? Que Deus te abençoe grandemente. Semana que vem vamos começar uma nova temática. E estaremos trazendo para você, toda terça-feira, novos assuntos. Se você quer sugerir um assunto, nos mande aí sua sugestão, seu comentário. Se ficou alguma dúvida, fale conosco. E eu peço a você que curta, dê o seu joinha lá, comente, que você compartilhe, que você busque mais pessoas para se inscrever no nosso canal, que esse canal se torne relevante para aquelas pessoas que querem conhecer a palavra de Deus. E antes de encerrar, eu quero convidar você. 2 projetos nossos têm sido muito bom. Quarta-feira, 19h30, chama Sala de Oração, onde nós nos reunimos pelo Google Meet para orar ao Senhor. Se você quiser participar, me mande os seus dados, que eu te envio o link para você participar. E na quinta-feira, sala de leitura, onde nós lemos a Bíblia e explicamos, parágrafo por parágrafo, explicando cada um. Estamos lendo o Evangelho de João. Ainda estamos no capítulo 1. Você é meu convidado a participar conosco. E com esse também o Instagram da nossa igreja, Igreja Batista Nova Aliança, Vila Maria, né? E BNA Vila Maria, ok? Deus te abençoe. Vamos orar para encerrar? Deus bendito, Pai de misericórdia, suplica as suas bênçãos sobre cada uma das pessoas que estão participando conosco. Abençoe suas vidas e suas famílias. Dá-lhe uma semana abençoada, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio desses momentos com eles. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, Deus te abençoe. Até a próxima semana.